Oi para você que está aí do outro lado, tudo certinho? Para quem me acompanha por causa da rinoplastia, né, e tá esperando esse vídeo aí de 1 ano, que é o tempo que a gente espera para fazer um retorno com os médicos e então definir se vai ser feito algum retoque ou não, se ficou algum problema ou não. Então, para quem está esperando para saber como que foi, como se a minha história com o nariz encerra aqui ou não, hoje eu vou contar para vocês porque finalmente eu consegui ir ao Brasil em março desse ano e fiz a minha consulta de retorno com os dois cirurgiões, né, que participaram aí dessa cirurgia que eu fiz, né, rinoplastia e também parte funcional. Então eu vou contar um pouquinho para vocês, vai ser um vídeo rápido porque eu não tenho muito não para falar, mas vamos aí encerrar esse assunto então da rinoplastia. Se não me conhece, muito prazer, o meu nome é Elisiane, neste canal dou dicas de beleza, falo sobre transição para os cabelos brancos, dou muitas dicas sobre cuidados com a pele e alguma coisa de maquiagem tem aí no canal também, tá certo? Se gostar desse vídeo do canal, me acompanhe e também se quiser me acompanhe lá pelo Instagram. E agora, vamos pro vídeo. No dia 19 de outubro de 2021, eu fiz a minha cirurgia plástica barra funcional no meu nariz. Então, outubro do ano passado, eu estava fechando 1 ano. E seria a época então de fazer esse retorno com os médicos. Porém, eu não podia ir ao Brasil nessa época. Falei com ele, perguntei se tinha algum problema. Ele disse que não, até porque muitas vezes leva 2 anos para desinchar totalmente o nariz. Eu sei de pessoas que reclamam que o nariz fica inchando e desinchando até depois de 2 anos ainda. Até ele disse para mim que seria melhor para ver tudo como estava. Então, demorou um pouco mais, né? Eu não consegui ir assim, fechando certinho 1 ano. Então, eu fiz as minhas consultas, que são dois médicos, né, dois cirurgiões, da parte interna e da parte externa. Eu fiz essas consultas no início de março deste ano, 2023. Então, eu estava em março com 1 ano e 5 meses de cirurgia. Hoje eu estou com 1 ano e 8 meses de cirurgia. Em outubro deste ano eu fecho os 2 anos. Eu vou começar falando para vocês o que eu acho que mudou dentro desse tempo, né? Desde que eu fiz a cirurgia, durante o primeiro ano ali até o momento, como que está, o que mudou. E visivelmente eu não percebi muita mudança, não, foram mudanças muito sutis, tá? Desde que eu fiz a cirurgia, o meu nariz ficou tal qual ele está, praticamente, ele não mudou muita coisa, não. Eu notei há uns meses atrás, uma coisa que me chamou a atenção mesmo assim, foi essa região aqui bem próxima dos olhos. Eu notei que estava bem mais baixo, que estava mais bonito, eu estava me gostando mais no espelho, olhando essa parte aqui, porque eu já tenho naturalmente essa parte dos olhos, das olheiras, né? Eu tenho ela já bem funda, por característica, né? Sempre foi assim, desde jovem, não é agora, né? De agora que eu tenho isso. E com essa parte aqui mais inchada, porque eu teve fratura, né, no meu nariz e foi lixado aqui nas laterais também e tudo. Eu inchei bastante depois da cirurgia. Então, essa parte ficou bem mais alta por causa do inchaço, demorou para sair e eu noto que agora essa parte aqui tá bem melhor, assim, tá mais plana, sabe? Tô gostando mais. Foi uma coisa que me chamou a atenção, então eu acho que foi uma melhora que tivemos aí, né, no nariz. Bom, fora isso, acho que a questão da sensibilidade mudou um pouco também, melhorou, porque o nariz fica todo muito sensível. Na parte da cartilagem, que é toda essa parte aqui da ponta do nariz, né, envolve toda essa bolota aqui, é onde a gente fica sem sensibilidade praticamente. No início a gente não sente quase nada assim ao toque, e isso vai melhorando com o tempo. Porém, eu acho até que não melhora, nunca mais vai ser a mesma coisa. Já ouvi dizer que nunca mais fica a mesma coisa, tá? Então, como eu mexi muito nessa parte aqui da ponta, né? Meu nariz era bem grande, era bem diferente. Eu acho que vai ficar assim, né? Ele fica mais duro, a ponta fica dura. E a sensibilidade que eu tenho eu sinto que eu tô tocando, mas é diferente de tocar aqui, por exemplo. Aqui, né, no rosto, ó, aqui é o mesmo tipo de sensação. Aqui onde tem a cartilagem, não, ficou diferente, não é a mesma coisa do que era antes com o nariz ao natural. Então, eu acho que isso melhora um pouco, mas talvez nunca saia, né, essa sensação diferente assim. É algo que nós vamos acostumando.
né? A gente acaba acostumando, era algo que me incomodava mais no início, agora eu já não dou muita bola. E a questão das limpezas, eu ainda preciso limpar muitas vezes o nariz por dia com soro, e eu acho que isso também não vai mudar pelo fato de que eu preciso estar com ele bem limpo para poder respirar, porque com a mudança, né, da cirurgia, o meu nariz acabou fechando as entradas. Então, alterou um pouco essa questão da respiração, né? A quantidade de ar que entra. Apesar de ter aberto tudo lá dentro, ter melhorado muito lá dentro, ficou essa parte aqui estética, que fechou um pouco mais o nariz. Então, eu tenho essa necessidade de limpar. Com o clima seco aqui, ele sangra seguidamente quando eu vou limpar, então ficou mais sensível lá por dentro. Como teve fratura, dependendo assim se está para chover um dia ou outro, eu sinto às vezes alguma dorzinha por aqui assim, sabe? Nessa região onde teve a fratura, às vezes eu sinto um pouco de dor. Mas é uma coisa bem leve também, né? Assim que me faz lembrar da cirurgia, né? Mas de modo geral, tá bem tranquilo já. Então, primeiro eu vou falar sobre a minha consulta com a médica, né, otorrina, como que foi, porque ela que cuida dessa parte interna. Então, quando eu vou lá, ela coloca um aparelho que ela consegue ver lá dentro, tudo direitinho como que tá. E eu tinha algumas preocupações. Uma delas era com respeito à respiração, né, que eu acho que não está como deveria ser. Eu achava que eu ia respirar assim bem melhor, né, do que eu respiro. Apesar de ter melhorado muito, eu acho ainda que não está como eu gostaria, como eu acho que deveria ser. Então, eu mostrei o nariz para ela, conversei sobre isso, perguntei também sobre o septo, né, porque muitas vezes quando fazemos o desvio de septo, quando arruma ali essa paredinha que nós temos no meio do nariz, muitas vezes acontece de entortar de novo, eu tinha essa preocupação também. Então ela me examinou, olhou por dentro e disse que tá tudo ok, que tá tudo muito bem, que cicatrizou tudo muito bem, o septo tá retinho também, não entortou. A única coisa é que ela viu que tinha umas casquinhas, que formavam umas casquinhas, mas é mais aqui na entrada do nariz. E aí eu falei para ela que eu tenho que estar constantemente limpando e tal, e ela disse que não entendeu por que estava formando essas casquinhas, podia ser pelo ressecamento e tal, e me receitou um gel que eu uso de vez em quando, principalmente quando eu noto dias assim que tá sangrando mais, eu uso esse gelzinho para lubrificar essa parte, né? Mas é uma coisa que com o tempo depois eu posso também fazer um outro retorno, né? Fazer outra consulta e ver se continua formando essas casquinhas, e aí de repente investigar e ver o que está acontecendo, né? Porque ela tinha medo que pudesse ser alguma coisa de infecção, então ela apertou para mim se tinha alguma secreção, alguma coisa ali mais, mas não, são casquinhas mesmo e não é sempre que tem. E parece ser mais assim mesmo porque machuca ali e daí forma, né, essas casquinhas. Então ela disse para mim que essa parte da respiração, como ela foi afetada por causa da parte estética, que eu deveria falar com o cirurgião plástico. E foi o que eu fiz. Então a consulta com ela ficou assim, tava tudo bem. Ela só me receitou esse gelzinho e eu já aproveitei e pedi um outro remedinho para rinite alérgica, porque a minha rinite não mudou nada, tá, gente? Às vezes a pessoa faz a cirurgia e como foram cortados os cornetos, que é onde acontece a alergia, muitas vezes as pessoas melhoram da rinite alérgica por conta de tirar a parte do corneto onde acontece a alergia. No meu caso, não, eu continuo com a alergia bem forte, então eu pedi um remédio, eu uso corticoide local, e eu pedi um outro para ela para poder mudar um pouco o remédio, né? Porque eu pensei que de repente já não estava mais fazendo tanto efeito o que eu usava, porque eu andava sentindo bastante alergia. Então ela trocou a medicação e pronto, a consulta com ela foi isso. E aí eu passei isso no mesmo dia, né? Eu já marquei com os dois, eu saí de um consultório, fui para dentro do outro, tudo no mesmo local, né? E fiz a minha consulta com o cirurgião. Bom, quais são as minhas queixas com respeito à parte estética, que foi que eu conversei com ele, né? Primeiro eu cheguei falando sobre a questão da respiração, né? Essa modificação que teve, que fechou mais a minha narina, apesar de eu não ter mexido nas abas. Então, eu falei sobre a respiração, daí eu mostrei para ele, né, aqui dentro, que tem uma parte mais alta, assim. Ele viu tudo direitinho. Também falei para ele sobre a minha insatisfação com a ponta, né? Eu não fiquei com uma ponta definida, eu não tenho uma pontinha de nariz bonitinha, assim, né? Esse perfil até eu gosto mais, acho bonitinho.
Só que aqui tá mais para fora, aqui ficou uma marca que eu já tinha esse amassadinho no nariz, mas eram os dois, né? Fazia parte do formato do meu nariz. E aqui ficou para fora, tem um acúmulozinho de pele aqui, que é normal acontecer porque diminuiu bastante o nariz, então às vezes acontece esses acúmulos de pele, só que eu acho que tem, além do acúmulo de pele, mais alguma coisa que deixa aqui mais alto. Então ficou diferente um lado do outro, tanto por fora como aqui por dentro. E essa parte de cima toda, tô satisfeita, não tenho assim queixa nenhuma, mas o formato mesmo do nariz, né, a ponta toda, gostaria que tivesse ficado melhor, né, mais delicado, mais arrumadinho, apesar que já tá muito bonito perto do que era. Bom, quando eu relatei essas minhas queixas, tudo, mostrei para ele cada detalhe, as coisas que eu não tinha gostado, ele me explicou o seguinte, que essa parte, por exemplo, dentro aqui que eu tenho que ficou mais altinha, ele disse que isso é fibrose. A fibrose é normal, né? Toda cicatrização tem fibrose. O que acontece é que às vezes ela fica mais alta do que deveria. E eu não tive nada de fibrose pelo lado de fora. Muitas pessoas ficam e tem que lixar depois para arrumar. No meu caso, eu cuidei demais esse nariz por fora, né? Eu usava curativo por muitos meses, eu usei curativo para dormir. Eu cuidei muito a parte de fora para não formar fibrose. E não aconteceu, porém por dentro não tem o que fazer e criou uma fibrose aqui, então quem olha por baixo assim vê que tem uma parte branquinha mais assim saliente, né, no meu nariz. Isso também contribui para diminuir a entrada de ar no meu nariz. Mas então ele me disse que essas mudanças todas que me incomodam, só fazendo outra cirurgia para resolver. E aí seria o que eles chamam de secundária. Só que toda cirurgia secundária ou terciária de nariz, ela tem riscos, né? Pode necrosar, como ele disse, pode acontecer várias coisas. O nariz é assim uma caixinha de surpresas, né? Ele nunca sabe como que o corpo ele vai reagir a uma segunda, uma terceira cirurgia, porque tem gente que faz, né, 3 cirurgias, né, para ir corrigindo tudo que precisa. E como que seria a minha cirurgia, né? Eu fiz cirurgia aberta, foi cortado aqui, foi levantado tudo, como eu explico no segundo vídeo, né? Mas imagina, cortar, levantar, fazer tudo de novo, soltar essa pele toda de novo, depois colar tudo de novo, passar por tudo que eu passei de novo, não estou disposta. Até porque eu teria que pagar outra cirurgia e uma cirurgia secundária é mais cara ainda do que a primária. A questão da respiração me preocupa um pouco, mas é uma coisa que eu também já tô acostumada, né? E eu respiro melhor do que antes. Não é que eu estou respirando pior, eu só não respiro da forma como eu achei que ia ser, né? Não tá tão bom como eu acho que deveria ser. E a parte estética, como tá muito melhor do que era, eu tô satisfeita, né? Comparando ao antes, né? Eu tô satisfeita com como está. Só eu preferia que tivesse melhor, né? Que tivesse algumas coisas melhores. Mas, enfim, eu não vou fazer outra cirurgia por causa disso, né? Uma dúvida que surge, né, para quem faz ou quer fazer essa cirurgia sobre esse retorno com o médico é justamente, né, se o médico deveria fazer esses reparos, que eu tenho queixas, por exemplo, tá? E o que acontece é que existem alguns reparos que são problemas que ficam por causa da primeira cirurgia, problemas assim mais comprometedores, né, ou erro médico, alguma coisa assim, e isso sim o médico teria a obrigação de fazer. Nesse caso, essas coisas que ficaram são consequências da cirurgia e também, né, gente, porque o cirurgião que eu escolhi não era assim um perfeccionista em nariz. Ele faz várias cirurgias plásticas, ele é cirurgião de face, mas ele é de partes do corpo também, né? Coloca prótese de silicone. Ele não é um médico assim que se especializou e pelo jeito não é assim o que ele mais gosta de fazer, né? Cirurgia plástica de nariz. Então, é uma coisa que eu aconselho, né? Hoje, depois de ter passado por tudo, eu não tive muito tempo para escolher o médico e tal, mas escolha com muito cuidado o seu médico, escolha um médico que é perfeccionista nessa questão, né? Do nariz, especialmente. Tem médicos, por exemplo, que fazem apenas cirurgia de nariz, cirurgia plástica, né? Até pode ser um otorrino, né? Minha primeira escolha de médico era um otorrino, ele não era cirurgião plástico, ele era otorrino que sabia fazer cirurgia no nariz, que entendia de cirurgia plástica de nariz, tá? E muitos médicos têm esse aprimoramento e têm
liberdade, inclusive esse direito de fazer essas cirurgias, tudo, e sabem fazer muito bem. E o médico que eu tinha escolhido para mim, ele era um médico mais assim, desses mais detalhistas, mais cuidadosos. Porém, ele queria fazer minha cirurgia separada, seriam 2 cirurgias, parte interna e externa, e por isso eu não optei por ele. Mas a parte estética, eu acredito que teria ficado melhor se eu tivesse feito com ele. Mas para não fazer 2 e fazer uma só, eu optei com esse doutor, então eu não tive assim essa qualidade toda de cirurgião plástico, tá? Então escolha bem o seu médico, né? E pense e avalie bem e saiba que uma segunda cirurgia é algo assim para se pensar com muito cuidado, né? Mesmo que você tenha condições de fazer, mas é sempre um risco que você corre, né? De ficar um problema maior ainda numa segunda cirurgia. E às vezes dá tudo certo. Eu acompanho uma menina aqui no YouTube mesmo, até por causa da cirurgia dela que eu comecei a acompanhar ela, e ela já fez 3 cirurgias e foi necessário, vai ficar com um buraco no nariz. E então, o nariz dela hoje tá lindo, maravilhoso, deu super certo, né? Deu tudo bem certinho mesmo. Então, às vezes dá tudo certo e às vezes pode dar alguma coisa errada. Então, é algo para se pensar mesmo, é muito pessoal, avaliar muito e principalmente escolher bem o profissional com que você vai fazer. Se vocês tiverem alguma dúvida mais sobre o meu caso, pergunte aí nos comentários que eu respondo, tá? O meu nariz tá assim, é claro que sim, em vídeo ou foto, dependendo do ângulo, dependendo da luz, depende de um monte de coisa, ele fica diferente, né? Tem vezes que eu gravo aqui e eu amo meu nariz, tem vezes que eu gravo, eu acho horrível, acho que ele ficou maior, ficou mais bolotudo. Hoje, por exemplo, eu acho que o jeito que tá pegando a luz aqui tá deixando a ponta bem redonda, e não é como eu gosto. Então, depende muito, assim, da luz como bate, né? Eu gosto mais, gosto menos. Se é de cima, se é de baixo, enfim, muda de acordo com a luz mesmo, né? Então, é isso, mas de modo geral, estou contente, satisfeita e, por enquanto, o que eu decidi é ficar por aqui mesmo. Não fazer mais nada, tá certo? Muito obrigada por ficarem comigo até o final de mais um vídeo e até o próximo. Tchau, tchau!